Amém, meus irmãos, nós aqui que ficamos, glória a Deus, que culto abençoado, meus amados. As ministrações, os cânticos, o grande privilégio que a gente teve de poder estar aqui, talvez não venha encher tanto os nossos olhos, mas Deus está neste lugar, e é do bom agrado do Senhor receber o louvor, receber a adoração, com convicção, com os nossos corações de verdade, de maneira genuína, entregues no altar do Senhor. Não há nada melhor. Você pode ter certeza de uma coisa: não existe lugar que você poderia estar, que você estaria melhor, que você poderia usufruir de algo melhor. Tenha certeza disso. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, na versão da minha Bíblia, está escrito como um título aqui, sugerido pela Bíblia, dizendo a missão dos 70, logo antes do versículo 1 aqui. Você que encontrar, se coloque em pé, para que possamos todos nós lermos juntos da palavra, em reverência ao Senhor. Lucas 10, verso 1, nós vamos ler até o verso 12. E diz: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, grande Deus, soberano Tu és, Senhor. Deus, nós neste momento estamos diante da palavra do Senhor, diante da autoridade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui diante dos conselhos que o irmão Rafael pode dar, e muito menos autoridade eu tenho. Mas Deus, humildemente eu te peço, para que eu diminua a fim de elevar ao Senhor que esta noite, a fim de toda a atenção seja voltada às palavras do Senhor aqui esta noite. Nada eu posso oferecer de bom, ó Pai, por isso que eu faço exposição das Tuas Escrituras, pois eu creio, ó Deus, que delas há poder, há um manancial de vida para as nossas vidas, e pode nos trazer transformação. Que essa palavra venha a ser repousada em nossas vidas para reflexão, que possamos guardá-la em um lugar muito especial em nossos corações e ser transformados por ela. Eu oro para que o Senhor venha nos exortar essa noite e que possamos depositar fé neste momento, que possamos nos entregar neste momento, que possamos voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos, todo o nosso ser em atenção ao Senhor, não a mim, as minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Que o Seu Santo Espírito esteja nos inundando, que possa ser transformada essa atmosfera neste lugar. Deixe cair da virtude do Senhor sobre todos nós aqui, ó Pai,
Não nos permita sair daqui da maneira como a gente entrou, mas que possamos sair daqui diferentes, mudados, com uma motivação, com uma convicção diferente, algo sobrenatural. E esta é a minha oração, eu a faço, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. E a igreja pode se assentar. Meus amados, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, Ele reúne 70 discípulos. Talvez essa seja uma informação nova para aqueles que pensaram que o Senhor Jesus tinha apenas 12 discípulos. Mas a gente vê que neste momento aqui, relatado em Lucas 10, já aconteceram algumas coisas. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Pessoas ali que depositavam fé e esperança em Jesus. Elas recebiam milagres, elas presenciavam milagres. E já aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes aqui, na qual uma multidão de pessoas, elas usufruíram daquele milagre. Elas mataram e saciaram a fome delas, e viram quão poderoso e grandioso é o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que depois deste momento, elas queriam fazer de Jesus mestre, rei, à força, contra a vontade dele. Mas passando todos esses eventos, e no capítulo anterior, que é o capítulo 9 aqui de Lucas, Jesus já tinha enviado os 12 também com uma missão semelhante a essa, e tinha dado pequenas instruções a eles, também como nós vemos aqui, instruções dadas a esses 70 discípulos. E do verso 1 diz: depois disso, depois de alguns eventos, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 aos pares, para que fossem adiante dele, antes dele, em cada cidade que ele já haveria de passar. Parece que esses discípulos aqui estavam cumprindo a missão de João Batista. Eles estavam indo antes do próprio Senhor Jesus Cristo, anunciando a palavra, preparando o solo, preparando os corações, preparando as pessoas para então a chegada do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, nós não fazemos aqui outra coisa que não é semelhante a isso. O que eu estou fazendo aqui, no pregar a palavra de Deus, é trazer aos irmãos uma palavra que prepara o coração dos irmãos. Eu não falo apenas vocês, mas a começar de mim, para o Senhor Jesus Cristo. Pois aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo, não é a minha palavra. Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma. Tudo aquilo que as pessoas precisavam, e aqui está. E Jesus então reuniu 70 pessoas, 70 discípulos ali. Por que 70? Curioso isso, né? A gente vê que não há em outro evangelho essa história. Às vezes nós vemos que em outros evangelhos, em Marcos, em João, em Mateus, a gente encontra também alguns relatos parecidos. Porém, aqui não. Apenas Lucas retrata a missão dos 70 discípulos. E depois a gente não vê em mais nenhum lugar das Escrituras dizer sobre a missão desses 70 discípulos, ou até mesmo as Escrituras não dizem quem eram esses 70 discípulos, e relata aqui que foi algo maravilhoso. Jesus então reúne estes 70 discípulos, então diz que eles deveriam ir de 2 em 2, para cidades, na qual ele haveria de ir também, antes dele. E amados, é curioso, pois, para nós não faz muito sentido o número 70, mas para os judeus naquela época fazia muito. Judeus é muito apegado com números, né? Eles têm como o número 7, para eles é o número da perfeição, eles têm algumas coisas assim. E o número 70 para os judeus traz referências, como a referência dos 70 anciãos levantados no deserto, na peregrinação, para poder auxiliar Moisés. Também 70 é o número certo daqueles do Sinédrio, nas reuniões, no julgamento dos judeus. Ou seja, tanto os anciãos como os membros do Sinédrio, pessoas muito importantes. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu escolhi 70. Algo que para aqueles religiosos, como algo simbólico. Algo que na cultura vai ter que ser algo real.
algo que eles iam entender como importância. Importância. Eu entendo aqui, meus irmãos, que os mensageiros do Senhor, como a gente vê que essas pessoas que o Senhor levantou, 70, é como se ele estivesse dizendo: mensageiros do Evangelho, vocês são muito importantes, isso é uma missão muito séria. 70 foram anciões levantados, este número, para auxiliar Moisés na peregrinação do deserto. 70 é o número daqueles que estão no Sinédrio, ao lado de todos os sinédrios judeus. 70 também são vocês, e muito importante é essa missão. Sabe o que eu quero trazer para vocês aqui nessa introdução, e já explicando o verso 1, meus amados? Às vezes o cristão para de pensar sobre missões. Às vezes nós paramos de pensar sobre os campos missionários, pois como o Senhor Jesus Cristo diz, os campos estão brancos, estão necessitados, nós precisamos ir até os campos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas estão perecendo, estão morrendo espiritualmente, e nós simplesmente estamos dentro dos nossos lares, dentro das quatro paredes das nossas igrejas, e nós não estamos fazendo nada, e nós não estamos pregando, nós não estamos indo, sendo que as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo a nós, ainda estando aqui, era: o ide e pregai a palavra de Deus. Às vezes nós não nos importamos mais, pessoas andando de uma maneira tão rápida para a morte. E aí no verso 2, Jesus dizendo, e lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A primeira coisa que eu vejo que o Senhor Jesus Cristo diz a eles: orem pelo trabalho missionário. Antes mesmo de dar um passo adiante, interceda. Engraçado que Jesus dá palavras meio difíceis aqui. Jesus logo ele diz que, olha, trabalho é difícil, trabalho é árduo. Vocês estão indo como ovelhas para o meio de lobos. Vocês estão indo para um ambiente hostil. Vocês estão indo para um ambiente na qual são poucas pessoas. Não tem muito não. Não fica achando que vocês vão encontrar muitas pessoas iguais a vocês. Vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar pessoas com as mesmas convicções cristãs que você. Nós vamos nos deparar com pessoas que podem se chamar de cristãs, podem professar ser cristãs, mas não são cristãs verdadeiras. Nós convivemos com pessoas, aqui na igreja até, que podem ser chamadas de cristãs, mas não são cristãs genuínas. Pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. A nossa vida lá fora é conviver com pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Ainda não experimentaram a salvação. Mas nós estamos com ela. Nós somos enviados todos os dias para o meio desse tipo de gente. Nós somos viventes, pessoas existentes no meio de pessoas assim. Engraçado que, sabe o que eu posso entender aqui, meus irmãos? Antes mesmo de ir, antes mesmo de começar, ore ao Senhor da seara. Ore ao Senhor, dono desta obra. Sabe por quê, meus amados? Isso é tão importante. Sabe por quê? Às vezes a gente vai para o campo missionário, pegando fogo. Amamos fazer esse trabalho, queremos mais de qualquer coisa, mas a gente acha que o trabalho missionário é realizado da nossa maneira, com as nossas estratégias. Mas o Senhor Jesus já diz: ore para que o Senhor da seara já mande mais trabalhadores para ajudar vocês, porque a dificuldade é certa. O Senhor da seara, ou seja, a seara tem um dono, meus amados. Às vezes a gente não entende os altos e baixos que acontecem no campo missionário. Às vezes a gente não entende porque está tão difícil de alguém se converter. Alguém que parece ser amigo de Jesus, não perde um culto, está sempre com a gente, está em todas as reuniões,
mas não tomam uma decisão por Cristo. Mas a obra é do Senhor. Ele tem o momento certo para todas as coisas. Ele vai agir no momento certo. Ele sabe de todas as coisas. Nós devemos apenas orar para o Senhor da seara, o dono da obra missionária. E crer, porque todo o trabalho é dele, meus irmãos. É ele, como o Senhor Jesus Cristo, que comissiona, que separa, que levanta, que envia. Assim é eu, assim é você. Confiemos então, e tenhamos, é claro, como este mandamento agora em nossos corações. Mas vamos fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você orou por alguém que ainda não conhece a Jesus? Quando foi a última vez que você orou por alguém perdido? Alguém que está indo a passos largos para a morte eterna? Quando foi a última vez que você orou por aquele, entre aspas, irmão, que se diz cristão, mas não é cristão? Pois oremos. O Senhor Jesus Cristo nos mandou orar pela seara. Não é o irmão Rafael que está falando isso, é o Senhor Jesus Cristo, o dono da seara. Verso 3, Jesus continua dizendo: vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. O ambiente é hostil, o ambiente é difícil, meus amados. A gente logo quando vê a história da igreja primitiva, a gente vê principalmente lá em Atos, a gente vê que não foi fácil. Perseguições religiosas, perseguições de outros povos, perseguições vindo do governo, do império, o Império Romano, perseguições de todos os lados. Mas as pessoas, elas sabiam o que elas tinham visto e o que elas tinham ouvido, e elas tinham plena convicção que elas não poderiam parar por aí. Elas sabiam que elas deveriam enfrentar, elas lembravam das palavras do Senhor Jesus Cristo: no mundo vocês irão ser perseguidos, terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. O mundo naquele momento, Jesus dizia que não podia odiar eles, mas odiava já Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já testificava, já dizia que as obras deste mundo, dessa sociedade, desta era, eram obras más, obras pecaminosas. Mas os discípulos, se tornando apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus, eles perceberam isso. Eles perceberam a maldade do mundo. Eles perceberam por que eles estavam sendo perseguidos. Mas eles não desistiram. Eles não paravam, porque eles sabiam o que habitava dentro deles. Eles sabiam qual era a posse que agora eles tinham, e era da palavra de Deus. Eles sabiam porque eles foram transformados por aquela palavra. Eles tinham plena convicção que foram salvos por aquela palavra e transformados por ela. Eles criam que também poderia acontecer na vida do próximo. Eles criam que eles poderiam evangelizar as pessoas, independente de onde elas estiverem. Elas sabiam que elas poderiam sofrer, e valia a pena em sofrer, porque o que elas carregavam era o poder de Deus, na palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o verso 4: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Irmãos, que estranho a gente ver que as palavras de Jesus Cristo parece dizer que nós temos que ser antissociais, que a gente tem que logo sair correndo por aí e não dar atenção a ninguém, nem cumprimentar ninguém. Mas é claro que Jesus não está querendo dizer isso. Jesus não está prescrevendo exatamente isso para as nossas vidas, para o trabalho missionário. Jesus está querendo nos causar um senso de urgência, a fim de entender o que é o trabalho missionário. Irmão Joelson, quando o SAMU sai em alguma ocorrência, a ambulância para cumprimentar alguém? Para ficar de conversinha na esquina com alguém? Pois o trabalho do Evangelho é dessa maneira. As pessoas estão morrendo lá fora. Por isso que o trabalho missionário, ele é urgente, ele é muito sério. O trabalho do Senhor tem pressa. O cristão precisa ter o senso de saber que as pessoas estão morrendo espiritualmente. Elas podem estar vivendo a vida delas felizes, alegres,
postarem no Instagram, nos seus stories, que é só curtição, que elas estão vivendo os melhores dias, que elas têm dinheiro que os conforte, mas elas estão caminhando a passos largos e rápidos, cada vez mais acelerados, para a morte eterna, e nós temos que intervir. O Senhor Jesus Cristo está dizendo quão apressado tem que ser os passos do missionário, a fim de entregar a mensagem do Evangelho para essas pessoas que estão perecendo. As pessoas não sabem, mas elas estão destinadas à morte eterna, e elas precisam ser socorridas, elas precisam ser salvas, elas estão à deriva. Pode não parecer, mas elas estão carregando uma doença dentro delas que se chama pecado. E nós temos o antídoto para isso. Não entendo o motivo da gente viver uma vida tão morna, tão vagarosa, quando o cenário ao nosso redor é este. Meus amados, sabe o que eu vejo que nós devemos fazer diante de uma situação dessa? Porque nós perdemos tempos demais com muitas outras coisas banais e até coisas lícitas, importantes, mas nós perdemos tempo demais. A nossa mente, ela é invadida com um turbilhão de novidades neste mundo. Fique sabendo que o diabo ainda tem guardado muitas, mas muitas coisas novas e legais para tirar o teu foco. Sempre vai ter filmes novos, sempre vão ter uma série nova, sempre terão coisas na internet para poder persuadir você e levar você a viver numa cultura totalmente inútil e focada nas coisas deste mundo e em muito entretenimento. A gente foca muito nessas coisas e a gente esquece das vidas perdidas que estão se perdendo. A gente corre muito atrás dos nossos sonhos, dos nossos planos e estudos, mas a gente esquece de pessoas que estão perecendo e estão indo para o inferno. E o verso 5 e 6, Jesus continua: ao entrarem numa casa, diga primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. A igreja primitiva, ela começa seu trabalho nos lares. Aqui o Senhor Jesus Cristo manda começar o trabalho missionário, indo até as cidades, porém, entrando nos lares. Fazendo um trabalho missionário dentro da casa das pessoas, com a família. Sabe por quê, meus irmãos? O diabo começa a investir nas famílias. Quando o diabo quer destruir a vida das pessoas, ele começa na raiz, que é a família, é dentro do lar. É o lugar na qual você pensa que seria refúgio. E na verdade, o diabo tem preparado o pior lugar para você, para começar a perturbar a tua vida. Mas Jesus diz que quando esses mensageiros começarem a entrar dentro dos lares, eles devem falar o quê? Paz seja nesta casa, neste lar, neste lugar. Proclamar a paz. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo algo que talvez você ainda não caiu a ficha do que é isso aqui. Quão poderoso é isso? Proclamar com toda certeza. Se você abrir a tua boca e proclamar paz, haverá paz. Porque isso aqui é o poder de Deus. Jesus em nenhum momento está dizendo, vocês irão manifestar a paz. Não, vocês irão proclamar a paz e haverá paz. Meus amados, nós somos chamados a proclamar a paz. A pregação do Evangelho, por mais confrontadora que seja, por mais desafiadora que seja, por mais dolorosa que seja, ela proclama a paz. As pessoas, elas vivem em guerra, mas elas não sabem disso ainda. As pessoas vivem perturbadas em si mesmas, mas elas não sabem disso ainda. Elas precisam saber que elas estão trancafiadas. As pessoas que vivem em trevas desde quando nasceram,
Apenas no acender a luz, elas verão que elas estão, além de viver em trevas, mas dentro de prisões, dentro de celas, trancafiadas, como uma prisão. E meus amados, quando a gente vê que o conselho do Senhor Jesus Cristo, a fim de chegar e proclamar a paz, nós devemos fazer isso, mas para fazer isso, nós devemos ter a paz. Nós não podemos ser pessoas perturbadas, nós não podemos ser pessoas mal resolvidas. Precisamos proclamar a paz, nós precisamos ter paz interior, nós precisamos ter paz no nosso ministério, nas nossas vidas. Como é que você quer ajudar alguém dando paz, que passa por problemas, se você não tem paz? Como é que eu posso ir até uma pessoa a fim de ajudar em seus conflitos, se eu estou passando por conflitos e eu não resolvo isso na minha vida? E aí Jesus diz o seguinte: se houver ali uma pessoa que ama a paz repousará na vida dela. Ou seja, essa pessoa não está com um momento de paz, ela está passando pelos seus momentos ruins ali dentro de casa, seus problemas familiares, problemas diversos. Mas ela quer paz, mas ela quer se consertar, mas ela quer resolver isso na vida dela, ela quer desafiar ela mesma, ela quer se esforçar. Aquela paz repousará na vida dela, pode ter certeza disso, meus amados. Se você quer resolver problemas na tua vida, se você quer ter paz na tua vida, se quer mesmo, quer mudar seus problemas, a sua situação, quer tomar atitudes diferentes, se arrepender, para ter paz, fique sabendo que você terá paz. Comece se arrependendo dos seus pecados, você terá paz. Porém, aqueles que não querem paz, porque haverão pessoas que não vão querer paz. Haverá pessoas que nós vamos ajudar e elas não querem ajuda. Haverá pessoas que você irá oferecer um conselho e elas não vão querer o conselho que você tem para dar. Essas pessoas não querem paz. O Senhor Jesus Cristo já nos dá um antídoto aqui. Já nos dá um consolo aqui. Para essas pessoas que não querem a paz voltará para vocês. Ou seja, não perca a paz com estas pessoas. Se esforcem a ajudar, vão até elas, ofereça ajuda, elas não querem, não perca a paz por causa dessas pessoas. Que esta paz que você lançou sobre ela e foi rejeitada, que volte para você. Que volte para você. Amém, amados? Conselho do nosso Senhor Jesus Cristo para o campo missionário, para aqueles que levarão a mensagem do Evangelho, que é tão emergente, que é tão urgente. E nós precisamos ter consciência disso. E nós precisamos estar dispostos a isso. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Meus amados, pega mal você chegar num lugar, na casa de alguém, e a pessoa oferecer para você ali um banquete, um prato, uma comida, e você simplesmente rejeitar. Jesus Cristo está dizendo para os seus mensageiros, os 70 aqui: vocês vão para a casa das pessoas, como a gente já viu, proclamar paz. Vocês vão sentar na mesa com elas, vocês vão participar do banquete da mesa com elas. Vocês não podem rejeitar o que elas estão oferecendo para vocês. Amados, a primeira coisa que eu entendo aqui é que precisamos ter posição de humildade para o campo missionário. Nós não escolhemos pessoas para ajudar, nós não escolhemos pessoas para evangelizar. Essa é a primeira atitude para ser humilde. A fim de você aceitar a comida que aquela pessoa, é isso que vocês comem aqui, eu comerei também. A segunda lição é você estar participando da realidade do local, da realidade daquela família. Você precisa se misturar com aquela família. Você precisa fazer parte daquela família, como se fosse um filho, como se fosse da família, como se tivesse nascido ali, a fim de poder bênção na vida daquela família, na vida daquelas pessoas. Mas sabe o que eu entendo aqui? Porque talvez isso não seja tão literal. Haverá situações que nós não vamos passar a morar dentro da casa das pessoas como se fossem adotados.
É claro que não. Mas eu entendo que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo para a gente exercer a dedicação às pessoas, participar mais com as pessoas, estar mais próximo das pessoas, poder estar mais perto, estar mais junto. É claro que respeitando o espaço da pessoa, mas que o nosso alvo seja ter intimidade com a pessoa, ter intimidade cada vez mais, conhecer mais as pessoas, para ajudar as pessoas. O missionário, ele tem que se preocupar com isso, ele tem que ter isso como seu foco, como seu alvo. Vidas, pessoas, ajudar pessoas, participar com as pessoas. E meus amados, isso pode até parecer simples, mas não é. Porque nós somos carnais, nós somos humanos também. E para que isso funcione bem, permita também que essas pessoas magoem você. Permita que essas pessoas errem com você. Porque essas pessoas podem muito bem ser usadas pelo inimigo, ou mesmo por fraqueza da sua própria carne, e estragar todo o trabalho missionário. Mas nós temos algo para oferecer, amém? Nós temos a diferença para oferecer. Nós temos a paz para oferecer. Permita que essas pessoas venham errar. Permita que elas venham chatear você. Isso faz parte. Jesus, em todo momento, ele sabia quem era Judas, mas ele permitiu Judas ao lado. Provavelmente Judas já tinha roubado. Ele cuidava do dinheiro. Jesus confiou isso a ele, mesmo sabendo do que ele era capaz. Mas permita que pessoas assim, você conhecendo o caráter delas e as dificuldades que ela tem, caminhe com você. Isso vai dizer muito mais sobre você e o que há em você do que ela. E tenha paciência. Trabalhos missionários, pessoas se convertendo, isso não acontece muitas e muitas vezes do dia para a noite. Leva um tempo, são anos, dedicação de oração, dedicação para com a pessoa. E continuando, cure os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dando a esses 70 o poder de operar milagres, curar pessoas. Há pessoas doentes, cure essas pessoas doentes. Resolva o problema das pessoas, mas, meus amados, o que Jesus queria mesmo é que essas pessoas pudessem ver milagres. Milagres na Bíblia, elas têm um objetivo. Um milagre na Bíblia significa sinais. O que é um milagre? É um sinal. E tem um objetivo. O sinal, ele mostra algo. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo operava um milagre, ele estava querendo levar as pessoas a verem o poder de Deus, a verem a glória de Deus, e elas ficarem interessadas por ouvir o que ele tinha para falar. Essas pessoas, ao realizarem milagres, elas deveriam chamar a atenção das pessoas, porque eram como um sinal, não que elas eram algo de bom, mas elas tinham algo de bom. Não eram elas mesmas, mas era o Senhor Jesus Cristo, era o mestre delas. Seja você um milagre, seja eu um milagre, sejamos nós um milagre na vida das pessoas. As pessoas, elas precisam ser atraídas pelo milagre que aconteceu nas nossas vidas. As pessoas precisam ser atraídas pela grande transformação que houve na minha vida, que houve na tua vida. As pessoas são atraídas por aquilo que houve na tua vida? As pessoas são atraídas mesmo pela experiência de conversão que houve na tua vida? Elas precisam ser atraídas. Elas precisam enxergar o você antes de Cristo e o depois de Cristo, como foi pregado aqui ontem. Elas precisam ser atraídas por isso. Às vezes a gente busca atrair pessoas para nós. Às vezes a gente se veste para atrair pessoas.
Às vezes a gente faz coisas para atrair pessoas, para chamar a atenção de pessoas. Mude essas intenções de chamar a atenção por aí, não para você, mas para Cristo. Amém? É bem melhor. Você que gosta de chamar a atenção, chame a atenção para Cristo. Para que as pessoas, ao olharem para você, não vejam você. Você não tem nada a oferecer, você não tem nada de bom. Mas para elas olharem para você e verem Cristo manifestado na tua vida. Seja um milagre. Seja um milagre. Verso 10, 11 e 12, para a gente encerrar. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem-sucedidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquelas cidades. Jesus aqui, amados, está dando um consolo, sabia? Para que você não venha se frustrar no campo missionário. É claro que nós vamos evangelizar pessoas. E hoje as pessoas do mundo de hoje, né? Elas estão mais simpáticas. Elas não estão levantando e dizendo: eu não creio nisso. Oh, dane-se você, eu não quero esse Jesus. A nossa cultura brasileira é diferente. A gente não está como se tivesse em algum país do Oriente Médio, que é um país islâmico, que persegue cristãos. A gente não vive nessa realidade. Mas não quer dizer que isso não esteja acontecendo. Pessoas refutam o Evangelho. Pessoas não gostam de ouvir o Evangelho. As pessoas, elas não querem a proposta do Evangelho para a vida delas. Elas são simpáticas com a gente. Elas fazem visitas à igreja. Mas têm os seus corações fechados para o Senhor Jesus Cristo e para o Evangelho. Estas cidades também, não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Sabe o que eu estou vendo aqui? Jesus dá um consolo para os 70, dizendo o seguinte: olha, muitas pessoas não aceitarão a mensagem do Evangelho e vão recusar. E você dará mau testemunho delas, sacudindo a poeira do pés de vocês, quando vocês saírem daquela cidade. Está dando mau testemunho para elas, naquele grande dia. Haverá um rigor maior para estas cidades que rejeitaram a palavra de Deus, do que para Sodoma, com todos os seus pecados e perversidades. Jesus está querendo dizer o seguinte: quão terrível é para a vida daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Quão horroroso será para a vida daqueles que rejeitam a palavra de Deus. E ele faz um consolo aqui para esses 70, da mesma maneira que Deus deu um consolo para Samuel. Samuel, o povo de Israel, não está querendo, não é que eles não estão querendo você, o profeta. Eles estão clamando por uma monarquia, eles querem um rei. Eles estão desistindo de mim, eles não querem a mim como rei e senhor deles. Eles querem um homem para guiá-los. Eles querem um líder humano para guiá-los. Assim como o Senhor Deus dizia aos seus profetas: olha, não fica achando que as pessoas estão rejeitando a mensagem que vocês vão dar para elas. Elas estão rejeitando a mim. É a minha mensagem que eles estão rejeitando, não é você. Pois eu entendo, meus amados, que não é o meu conselho, não é a minha mensagem, pois essa mensagem não é minha, que as pessoas estão rejeitando. É a mensagem de Deus e é o próprio Deus. Amados, esta é a realidade do campo missionário. E é assim que o Senhor Jesus Cristo está nos enviando. Com todos esses conselhos, nos fazendo nos preparar dessa forma. Chega de perder tempo. Às vezes nós pensamos: não, mas eu preciso pregar melhor, eu preciso me exercitar mais, eu preciso criar mais experiência, eu preciso então primeiro fazer um curso de teologia, eu preciso primeiro, para não passar vergonha, para fazer bem feito. O chamado é emergente, é para agora, é para hoje. Não recuse. Aqueles que recusam de pregar o Evangelho de Deus estão também recusando o Evangelho de Deus. Estão recusando também o Evangelho de Deus. Creia nisso, meus amados. Esses homens aqui, eles foram,
E eles voltaram. E eles voltaram contando as experiências que eles tinham. Aquilo que encheram os olhos deles. Senhor Jesus Cristo, foi maravilhoso. As pessoas endemoniadas e os demônios, eles se submetiam à nossa autoridade, como se estivesse se submetendo ao Senhor. E Jesus Cristo diz a eles, que isso não seja aquilo que vem encher os olhos de vocês. Porque aquilo que tem que encher os nossos olhos, amados, aquilo que tem que nos trazer alegria, aquilo que seja o objetivo e o foco da nossa vida, acima dos nossos sonhos, acima dos nossos planos, porque eu não estou dizendo que você não possa sonhar, que você não possa correr atrás dos seus estudos, e o bem para a sua família, não estou dizendo isso, mas que seja exclusividade nas nossas vidas, a salvação das almas perdidas. Pessoas estão perecendo porque não estão ouvindo a palavra de Deus, e não estão ouvindo a palavra de Deus, é porque nós não estamos indo pregar. Que possamos sair daqui convictos, que nós somos comissionados também, como esses 70 foram comissionados e enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também envia a mim e envia a você, a partir de hoje. Não tenhamos as portas dessa igreja apenas como um ponto de entrada, mas um ponto de partida. Um ponto de partida, porque a igreja é isso. Desde a igreja primitiva, os cristãos já sabiam disso. Igreja significava chamado para fora. O nosso chamado é para fora, meus amados. O nosso chamado é para as vidas que não conhecem a Cristo. E que possamos cumprir assim, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Que tudo que foi pregado aqui possa estar em nossos corações e nossas mentes. Que todo o conselho das Escrituras aqui dadas pelo Senhor Jesus Cristo, que possamos entender bem, que possamos obedecer bem. Pai nosso, falamos contigo mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai. Deus, que essa palavra pregada, Senhor, cheia de virtude, cheia de poder, venha causar uma revolução em nossas vidas. Deus, nos levante como missionários, comissionados pelo Senhor, enviados pelo Senhor, que os nossos corações possam arder por missões, que possamos ser intercessores de missões, pessoas que investem em missões e ser missionários também. Que possamos começar a ser um missionário dentro dos nossos lares, trazendo paz aos nossos lares, não sendo aquela pessoa que gosta de intriga, evitando pessoas negativas que só murmuram, mas para viver em paz e ter paz, se afastando um pouquinho de tantos problemas para ter paz, a fim de oferecer paz. Nos ajude, Senhor, que possamos começar orando, intercedendo, para que o Senhor venha nos mostrar quais são as cidades, quais são os lares, quais são as famílias, quais são as pessoas. Confia a nós, o Senhor, a mensagem do Evangelho para ser pregada, e que todos aqui possam entender que nós não podemos recusar a mensagem do Evangelho, e também entender que ela é urgente, ela precisa ser pregada, e ela será pregada. E essa minha oração eu faço no Teu nome, Senhor. Abençoa a todos nós, abençoa esta igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Amém, irmãos. Queridos, vamos aos nossos avisos. Irmãos, amanhã nós vamos começar uma